torcida do Flamengo não pode cair nessa neura, nessa loucura da mídia, da grande mídia. Entenda uma coisa, a grande mídia, gente, eu sou de São Paulo, a grande mídia é de São Paulo, beleza? A grande mídia é de São Paulo. E São Paulo odeia ver o Flamengo gigante. Fato. A grande mídia odeia ver o Flamengo gigante. Então, assim, é minha opinião. Parem de dar ouvidos à grande mídia. Pensa, olha o trabalho do cara, tenta entender, por que o Flamengo perdeu para o Hilal na semifinal? Por que o Flamengo perdeu para o Palmeiras na final? É condicionamento físico, isso a gente percebe nos jogos, a gente percebe uma O Arrascaeta vir em Ancelotti entrevista falou falar que isso, não está no seu Gustavo. auge O Ancelotti físico. falou isso. Então, o Arrascaeta fala isso. Então, pô, se os próprios jogadores estão falando que não estão no seu auge físico, por que você vai cobrar algo do treinador que não consegue extrair ainda tudo dos seus jogadores por uma questão física? Então, assim, gente, vamos ter uma certa paciência. O Vitor Pereira traz modos de jogos interessantes, ele se adapta a estilos de jogos diferentes em determinadas situações. Então, se o Flamengo precisa se defender, o Flamengo vai tentar se defender. Se o Flamengo precisa atacar em cima, o Flamengo vai atacar em cima. A pressão alta hoje, muitas vezes, com os garotos da base, foi muito boa, funcionou. foi muito boa. Funcionou. Beleza, é só com o Rezende. Mas começa assim, gente. Começa num jogo contra o Rezende, depois vai num jogo contra, sei lá, o exemplo, contra o Botafogo, aí vai num jogo grande, num jogo de decisão, e por aí vai. Então, assim, isso hoje eu consegui ver um pouco mais da mão do Vitor Pereira. E eu acho também, Gustavo, que o Vitor Pereira é um técnico que ele viu que o certo jogador tá acertando, outro jogador tá errando. Por exemplo, ele tá vendo o desempenho do Mateusão, viu que o Lohan, o pouco tempo que o Lohan jogou, o Lohan entrou bem, eu acho que ele vai utilizar mais o Lohan. Ele viu que o Matheus Gonçalves, que ele já tinha gostado dos treinos do Matheus Gonçalves, entrou no jogo e não sentiu, ele vai começar a utilizar o Matheus Gonçalves e também o Matheus França. Uma parada que eu quero ressaltar para eu não esquecer, Gustavo. Jogador de base do Flamengo, jogador de base, eu acho que de qualquer clube grande, você vê que ele realmente é promissor quando ele entra e não sente. Nós tivemos diversos exemplos aqui de jogadores que o Flamengo revelou nos últimos anos, que eram grandes promessas na base e quando vieram profissional em jogos pequenos, não conseguiram dar conta. Muitos jogadores, nós tivemos o Vitor Gabriel que na base era um monstro. O Lincoln conseguiu até ajudar em algumas partidas, mas não foi bem em outras. Lembra do Jean Lucas, que jogava com a camisa pra dentro do short, classudo? Ele foi substituir o Paquetá numa Libertadores, ele não conseguiu dar conta do recado. Agora você lembra do Vinícius Júnior? O Vinícius Júnior não sentiu nada quando subiu pro profissional. O Paquetá não sentiu. Nada Eu falo mesmo. do próprio Viseu. O Viseu também não sentiu, na minha opinião. Saudades. Sim, o Viseu foi muito bem na Sul-Americana de 2017. E agora você vê o Matheus Gonçalves, você vê o Matheus França, você vê o Lohan. O Lohan, se eu não me engano, já faz a terceira partida pelo Flamengo. Vitor O Hugo. Vitor Hugo. Então, o Vitor Hugo, a gente pode esquecer do Entende? Vitor Hugo. Você vê o João Gomes, né? O João Gomes, pô, melhor exemplo possível. Sim. O último exemplo, melhor exemplo possível. Então, assim, tem jogadores que realmente a gente vê que não vai dar liga. Não vai dar liga. Mas tem outros jogadores que você olha e fala assim, esse não sentiu. Um cara que sente um jogo contra o Volta Redonda e contra o Rezende, pra mim, ele não vai conseguir dar conta de um jogo no Brasileirão. Agora, pô, o Matheus Gonçalves entrou hoje, parecia que ele tinha 30 anos de profissional. 30 anos, jogando uma bola absurda, Gustavo. Absurda. É o que geralmente eu falo. Primeiro que eu tenho uma opinião muito simples da base, independente de se for a base do Flamengo, se for a base do Botafogo, do Santos. Acho que assim, a gente tem que ter sempre uma cabeça no lugar que nem todo jogador que vier do Flamengo, isso eu falei e repito, vai se tornar um grande jogador, o que é normal. Só que assim, o Flamengo é diferente, cara. O Flamengo é diferente. Então, pô, a gente acabou de ver o Matheus Gonçalves, o Wesley, o André, a gente acabou de ver o Lohan E a galera do aparecendo. chat tá falando Tem o aqui, Vitor Gustavo. Hugo, Ó, o João Nogueira tem o falou. Lázaro. Ó, o João Nogueira falou. Na minha opinião, é verdade, eu esqueci até do Lázaro, Gustavo. Verdade. Ó, o João botou aqui. Na minha opinião, Sim. se for pra contratar jogador mediano, é melhor apostar na base. Também É acho. até um título da Também live acho. que a gente botou aqui. Será que temos soluções dentro de casa? Soluções caseiras? Pra que quer trazer Ângelo? Pra que quer trazer Ângelo?